Eu sei que esse é um tempo de transformação. É um tempo, filho. Já era, é o tempo. Tá aberto, a oportunidade foi aberta. E quem entrar nela vai surfar. Vai surfar, né? E hoje o que eu queria falar é o seguinte, é da caixa. Por quê? Porque nós temos que, esse é o momento da gente sair da caixa e não voltar mais. A gente tem que sair da caixa e não voltar mais para ela. Mas qual o problema? É que na caixa, a caixa é confortável. E, e por a caixa ser confortável, não tem porquê, você não tem razão de sair dela. Não tem o porquê, você só sai quando a coisa aperta, né? E a gente pode entender a caixa é tudo, é qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa, né? Que a gente está preso. E às vezes a gente não sabe, né? O povo do Egito estava tudo escravo, né? E aí, para eles saíram um pouco ali do Egito, porque ir para viver uma nova história, viver algo muito maior, algo muito melhor, algo que tem a ver com a criação deles, algo de propósito para outras gerações, só que eles não conseguiam entender, né? Tanto que estavam lá, queriam voltar. Agora, por que isso? A razão disso é um dos motivos, é a forma de a gente ver e descodificar todas essas coisas. Por quê? Quando a gente sai da caixa, a gente está falando, a gente está saindo da zona de conforto. Quando a gente está saindo da zona de conforto, a gente está indo para a zona de desconforto. E a zona de desconforto é algo novo. O que o corpo entende como zona de desconforto? Algo novo. Tudo que é novo gera essa incerteza, gera esse sentimento de medo, gera tudo isso. E isso impede de a gente andar. É igual um exemplo quando vai fazer um caranguejo. Você põe uma panela, deixa ela esquentar, e aí os caranguejos ficam lá dentro. Entendeu? Quentinho. E qual é o fim deles? Na hora que começa a temperatura a subir. Então, e esse é o tempo que, pra gente sair desse quadrado, sair, quebrar esses padrões que foram impostos na nossa cabeça, né? E aí, quando eu penso nas pessoas que estão próximas, eu me coloco, nessa situação, eu penso que tem três tipos de pessoas, aquelas que falam assim, e agora? Você tem uma situação, aí você fala, e agora? Outra, quando você fala, deixa a vida me levar, a coisa vai resolver, deixa a coisa andar. E o terceira pessoa, é nós. Entendeu? Então a gente tem as pessoas que falam, a crise chegou, e agora? Nossa, velho, zoou, o bagulho tá louco. O segundo deixa a vida me levar. Não, vai dar. Não faz nada para mudar. Não faz nada, não dá vai dar certo. E tem um outro que fala, nós vamos fazer o bagulho virar. Nós vai resolver essa parada, deixa comigo. É nós. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, tudo que existe hoje, tudo que você consome, tudo que eu consumo, tudo aí na América, tudo que consome, é porque alguém fez. Alguém fez, cara. Alguém fez. E como eu falei também, é o seguinte, as coisas não são criadas do nada. E é isso que a gente tem que se ligar. A gente não foi, as coisas não foram criadas assim do nada, porque o que a gente tem que entender é que tudo já foi criado. Tudo, não tem mais nada para ser criado. Nada precisa ser criado. O planeta está pronto, tudo já está criado, e agora o que precisa são combinar as coisas. Combinar, usar a nossa criatividade de ser humano para combinar a coisa, para resolver, para solucionar problemas. E dentro disso, a gente tem alguns exemplos. Se pegar o chocolate e combinar com brinquedo, alguém fez isso. Pegou o chocolate e combinou com brinquedo. O que foi? Kinder Ovo, uma indústria. Se você pegar um pedaço de papel e juntar com a cola,
Outra indústria, o post-it. Então, as coisas simplesmente foram combinadas e levadas de solução que ajudam as pessoas, né? Então, isso que a gente tem que ter, tá tudo disponível. Esse é o momento para nós, filhos de Deus, se conectar nele e usar, porque hoje se você precisa fazer, combinar alguma coisa, tá tudo disponível e barato. Tudo tá disponível e barato, entendeu? E a gente tem, e Deus está nos chamando para fazer, para criar esse novo. Outro ponto de mindset que a gente tem que refletir pessoas extraordinárias falam de ideias. Pessoas que estão fazendo a diferença, cara, elas têm ideias. Tá falando de criatividade. Tá discutindo ideias. Essas são as pessoas extraordinárias. Elas falam de ideias. Aí tem as pessoas que falam sobre outras pessoas, essas são as medíocres. Entendeu? Porque elas falam sobre outras pessoas. Você vai e só fala dos outros. São pessoas medíocres. E tem as pessoas normais. Sabe quem são as pessoas normais? As que só falam de coisa. Comprei, tenho, fiz. Meu, olha isso, olha aquilo. Cara, agora as pessoas extraordinárias estão falando de ideias. E essa é o ponto. E esse é o ponto, a gente tem que estar nessa, a gente tem que estar, nós falando de ideias. Imagina nós com mindset, acordando de manhã, consagrando o dia para Deus, cheio da presença dele, na pegada, falando de ideias e falando, nós, deixa que nós vamos resolver, eu sei com quem. Já era. Aí, hoje, o que acontece? Hoje o pessoal na parte de startup chama de Big Ideia. Hoje, para uma big ideia virar realidade, tá muito fácil. Assim, totalmente possível. Totalmente possível. Porque com o avanço da tecnologia, eu estou falando o seguinte, a tecnologia é como se tá empoderando o homem, como se fosse o Homem de Ferro. Sabe quando você coloca a armadura do Homem de Ferro? É isso aí, a armadura do Homem de Ferro. Você é um homem normal, mas na hora que você se reveste com a armadura, quando você se reveste com as tecnologias, você fica mais forte. Entendeu? Você fica equipado. Entendeu? Porque imagina que eu tenho que fazer. Ontem mesmo teve reunião dos pais. Ter que ir na escola. Foi online, foi da hora a reunião online. Eu peguei entendeu? Foi da hora. Então, assim, a tecnologia capacita. Imagina hoje a parte de transação financeira que está digitalizando tudo, a velocidade que isso está rolando, né, no mundo. Rodando sem parar, cara. O faturamento tá destravado, né? Você passa no pedágio e não tem que parar da moeda, tá fluindo muito rápido. Agora, como que a gente vai ficar todo acelerando e a gente não tiver equipado com a tecnologia para andar nesse fluxo acelerado, né? E aí, então a gente tem que a gente precisa entender isso que está acontecendo e a gente está agora caminhando para a web espacial. Não sei se você sabe, mas a web espacial é realmente a camada digital sobre a Terra interagindo com o ser humano. Isso é web espacial, não tem nada a ver do espaço. Então vamos lá, web espacial. Hoje você tem um Waze, os GPS. O que acontece? É uma camada sobre a Terra. Quando você olha para o celular e está dirigindo, cara, ele está te mostrando o posto, o buraco, que as pessoas colocam, o trânsito, está te dando outra opção. Então, o Waze, ele está conectado com outros e, por conta disso, aí ele te empodera, ele te dá informação, vai para lá, vem para cá, ali tem trânsito, ali tem buraco, ali tem isso. Só que ainda, na web espacial, o pessoal fala que com o avanço do 5G e mais todos os sensores e a ciência de material, basicamente isso, vai transformar tudo, porque são trilhões de sensores espalhados, coletando dado, transformando o planeta não só em planeta conectado, mas um planeta hiper
conectado. Ó, meu pai entrou aí. E aí, pai, entrou? É nóis. No meio de você ter acesso à web espacial, é por meio do celular. O exemplo é o Waze, né? Só que com o avanço, os preços caindo, a internet melhorando, vão ter trilhões de sensores espalhados no planeta, dentro da loja. Hoje você entra numa loja, por exemplo, das lojas americanas, que eles colocaram um monte de sensor lá, um monte. Entendeu? E consegue analisar muita coisa do consumidor, e aí, com essa análise, a inteligência artificial analisando isso, o que acontece? Eles conseguem melhorar a experiência do usuário, né? E aí, melhorando a experiência do usuário, consegue deixar a coisa mais... muito mais... trazendo ali uma conversão maior para os produtos, né? Para consumo dos produtos. Colocando as coisas na prateleira certa, vendo, separando o público, papá, e depois até fazer um trabalho via e-mail, via WhatsApp, via várias coisas para tentar continuar em contato com essa pessoa, mandando só o que ela realmente interessa para ela. Então a web espacial é essa camada que está sobre a Terra, toda essa hierarquia estrutural de um business normal vai mudar. Ó, Dudu, tá aí o Daniel, é nóis. Toda essa estrutura vai mudar, essa estrutura tradicional de comando e controle vai mudar, não vai ter como segurar, entendeu? Não vai dar para segurar, por quê? Porque a tecnologia está removendo os intermediários que não agregam valor na cadeia, no processo. Então, a inteligência artificial e tudo isso vai tirar tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que e vai permitir fazer velocidade, porque quando a gente digitaliza algo, duas coisas acontecem, esse algo fica 10 vezes melhor e 10 vezes mais barato, entendeu? E com essa... E agora com esse boot que deu e com esse avanço tecnológico que a Terra está vivendo, abriu uma janela, uma oportunidade se abriu. E essa oportunidade é você que tem uma ideia para resolver um problema, materializar ela e transformar. Entendeu? Porque como que funciona a mentalidade de startup? Mentalidade de startup é você montar um MVP. O que é um MVP? Um produto mínimo viável. E validar. Então você pode validar uma ideia, você pode começar validando uma ideia, entendeu? E aí, com as tecnologias que estão disponíveis hoje, você pode criar um MVP. Se a gente sabe para onde a bola está indo, cara, a gente tem vantagem É muito diferente saber para onde está indo e seguir a bola. É muito diferente. Entendeu? Por quê? Porque os que antecipam, esses governam. E os que reagem, sofrem. Né? Então, como que a gente tem que trabalhar nesse novo tempo? Esse novo tempo é um tempo que as possibilidades abriram, nosso mindset precisa mudar, a gente precisa sair da caixa, porque a gente está dentro de um quadrado, dentro com um monte de informação que foram criadas, que não são a verdadeira realidade, que impede a gente de sair. Entendeu? Impede a gente de sair. Por quê? Eu falei aqui no início, a caixa, ela é quente, ela é confortável. A caixa é quente e confortável. E agora a Terra abriu uma oportunidade, não sei quanto tempo essa oportunidade vai ficar, sempre vai existir, mas aberta para todos é agora. O que depende mesmo é o mindset, está muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora a gente consegue ter uma ideia e transformar essa ideia em realidade de forma fácil. Porque tem uma pergunta-chave para isso. Porque antes era um problema. Antes era assim, ó. Você tinha uma ideia, a pergunta para você executar essa ideia é quem? Quem vai executar? Entendeu? Você tem uma ideia, você tem um projeto. A pergunta que todos os empresários respondiam é quem vai executar? Aí pensava em contratar as pessoas para executar. Continua ainda, e cada vez mais das pessoas, cada vez mais.
Né? A tecnologia não vai substituir pessoas. Entendeu? Tecnologia vai substituir processos, coisas que são chatas, entendeu? Na verdade, com o avanço da tecnologia, o ser humano vai precisar ser mais ser humano, usar recursos que executa mais. Falar que a gente só usa, sei lá, 5%, 10% do cérebro, o ser humano vai ter que usar mais do cérebro, entendeu? Então, essa é a pegada de a gente pegar e disruptar, transformar a forma de... O que é disrupção? Hoje tem um jeito de fazer, a gente usa a tecnologia que é escalável e muda, transforma o jeito de fazer, entendeu? E quando transforma, o jeito que se fazia fica obsoleto. Essa é a pegada. E agora a gente tem isso na nossa mão. A gente tem isso na nossa mão. A tecnologia está permitindo que a gente faça isso, que a gente pega a nossa ideia e materialize ela. Entendeu? Só que para materializar ela, a gente tem que quebrar a forma dos padrões que foi imposto. Porque tem uma frase que eu acho que foi do Walmart que falou que, do Walt Disney, se você pensar em fazer coisa grande, tipo, pensar 10 vezes, exponencial, pensar grande, a concorrência é menor. Porque dá o mesmo trabalho para você pensar pequeno ou pensar grande, mas quando você pensa grande, a concorrência é menor porque está todo mundo pensando pequeno. Então quando você pensa grande, entende que, beleza, você pensou grande, mas você entende que os passos são pequenos, tijolinho por tijolinho, 1% ao dia, rumo ao destino, com o destino claro, cara, isso é poder revolucionário. Então, qual que é a ideia de eu estar fazendo essa live de manhã? Cara, é que realmente abriu a oportunidade para a gente poder fazer a diferença na nossa vida e nos que está ao redor da gente. E para isso, a gente precisa saber que, infelizmente, nós estamos dentro de uma caixa, preso num padrão, e a gente precisa sair dessa caixa. E fazer, porque a Bíblia fala pra gente não se conformar, eu estou baseado nisso, não se conformar com a realidade desse mundo, mas transformar a realidade através do Espírito de Deus, através da nossa mente. A nossa luta é na nossa mente, entendeu? E para isso a gente precisa sair, entender para onde a bola está indo e a gente surfar nessa bola, entrar no estado flow, entendeu? E para a gente entrar nisso, a gente tem que entender a tecnologia cresce exponencial e esse exponencial está acelerando. E agora a gente está entrando na web espacial. Hoje o jeito de a gente interagir com ela é por meio do celular. Igual eu falei do Waze, mas imagina que você vai poder, ou com óculos, ou com uma lente, vai estar numa loja, igual com a realidade, eu estou falando de realidade aumentada e realidade virtual. Que é a realidade virtual vai te transportar para qualquer lugar do mundo imediatamente. Entendeu? Você vai poder, a gente já está experimentando isso com as reuniões, só as reuniões que muita gente passou a usar agora as calls, né? Via Zoom, via Meet, Google Meet, já vê que está transportando. Entendeu? É um conceito novo, é um conceito diferente de você estar presente, mas está transportando. Muitas empresas vão mudar, muitos vai manter o home office, muitos reuniões já não, o deslocamento vai diminuir demais, porque as tecnologias estão muito boas para isso. E quando a gente fala da realidade aumentada, a gente está falando de igual se você por aí, lá na Apple, tem um desenho, uma maquete ali da Apple lá no Cursino, lá na estrutura deles, aí você vem com o tablet, abre e você consegue interagir. Quando você olha para a maquete sem o tablet, você vê só a maquete ali branco e preto. Mas na hora que você olha através do tablet, tudo fica vivo. Interage. E com o avanço do 5G, tudo, é isso que vai acontecer. Você vai estar... você está na sua casa, você quer reformar, você vai
abrir. Hoje a porta para o acesso é o celular, tablet, computador, né? Mas vão ter outros dispositivos. Você vai olhar na tua casa e vai falar: ah, essa estante, deixa eu puxar aqui. Você vai em tua loja, puxou, olhou a estante lá, colocou no lugar e viu que ficou bom, você faz o pagamento, você já faz o pedido. E aí fez o pedido, detalhe. Aí quando fez o pedido daquela estante, como a gente está saindo no modelo comando-controle horizontal, onde tem diretoria, presidência, toda aquela estrutura lá, o que acontece? Imagina que a pessoa é uma startup que está fornecendo aquele imóvel, aquela startup ajuntou um grupo de pessoas, aonde aquele grupo de pessoas tem o cara que tem um físico, tem o cara da logística, tem o cara do financeiro, não precisa porque a inteligência artificial já está tratando toda a parte de financeira. Parte de emissão contábil, de emissão de notas, essas coisas também não precisa porque já está tratando com as ferramentas. Aí você tem o cara de TI, de marketing, lá, de marketing digital, que fica apresentando isso para as pessoas, usando o Google para poder conseguir deixar a coisa semântica, entendeu? Aí o que acontece? Aí ele tem um parceiro da parte de gateway de pagamentos. Ajuntou isso, imagina que eu tô aqui na minha casa e vou comprar, eu vou clicar no móvel, que eu encaixei ali virtualmente, na realidade aumentada, e cliquei. Clicou, é o seguinte, o pagamento já acontece, o split de pagamento já explita para todo mundo, a nota já é emitida, o produto já é fabricado ali no dia, porque as fábricas estão todas assim, indústria 4.0 conectada, fabricando sob medida por conta de um monte. Hoje é impressora 3D para móvel, impressora. As impressoras fazem específico. Um amigo meu que tem uma marcenaria top, eles são marcenaria mesmo, né? Não é planejada, é marcenaria. E eles têm, sei lá, 100 marceneiros que fazem tudo manual. Cara, começou a pôr a máquina tá fazendo exatamente o trabalho que o marceneiro fazia. Qual a diferença do marceneiro pro planejado? O planejado você vai no padrão, marcenaria fazia aquele algo exclusivo. E com a impressora 4D, 3D lá, eles estão fazendo exatamente exclusivo. Pensa o mundo rodando nessa velocidade. Então, agora pensa, o dono, vamos fechar, deu 6h31. Imagina agora o dono, esse grupo, que seria o cara que teve a ideia, o cara que fez o marketing digital, que vende o móvel. Imagina, esses caras podem estar na praia, mano. Entendeu? Eles podem estar em qualquer lugar, só precisa do celular para trabalhar. Lógico, a logística vai estar com galpão para fazer a entrega. O cara do marketing digital tá ali fazendo digital. Você entendeu? Eu não sei se foi complexa essa explanação, mas é para lá que a bola tá indo. É para lá. A gente tem que antenar nisso para poder antecipar as coisas. Antecipar, entender que as coisas estão mudando todas, a gente tem que estar antenado, e se a gente tiver, e o ponto para isso a partir do momento que você tem esse input, você tem consciência dessa informação, mesmo que você não saiba ainda o que fazer com ela, mas você armazenou, cara, o mundo está acelerando desse jeito, você pode ter certeza que na hora certa o seu cérebro vai conectar. Vai conectar. Se você estiver na pegada, vai conectar. Só que para isso, eu vou finalizar aqui, já deu 6h32. Só que para isso, o jeito de fazer a coisa certa, só para fechar, ó. Então a gente, qual é o problema? O problema é assim, estamos dentro da caixa, hoje eu estou falando da caixa, a gente precisa sair da caixa, o problema é que a gente não sai da caixa porque a caixa é confortável, sair da caixa aí ir para o desconforto, o nosso corpo, tudo que é novo, tudo que é diferente, gera um desconforto para a gente, e quando a gente está a gente consegue sair da caixa e não voltar mais para ela,
a gente ter o mundo passa a ficar colorido. Pode ter certeza, você vai ver coisas que você não via, você vai descodificar coisas que você não descodificava, e isso gera um problema, porque a partir do momento que você sai da caixa, você tem muitas possibilidades, porque você sai de um mundo que era com finitas possibilidades e passa a um mundo de infinitas possibilidades. É isso que o mundo está falando. Você pode ser o que você quiser, mas isso é um problema, porque você não pode ser o que você quiser. Você tem que ser o que Deus criou para você ser, entendeu? Deus te deu um dom, Deus te deu um chamado, Deus tem uma trilha para você, e aí, se você entrar nessa trilha, você vai ativar os recursos que você tem dentro, que veio padrão de fábrica, que não estão em uso dentro de você. Você vai ativar esses recursos, e com esses recursos, você vai poder produzir andando no flow, num fardo leve, por mais que seja difícil, por mais que seja duro, mas você vai estar apto, preparado para vencer e romper com todas as dificuldades. E essas dificuldades vai te ajudar a vencer, certo? Então eu quero fechar aqui. Valeu para quem teve a manhã de acordar cedo, conectar. E é nóis. Deus abençoe. Vamos acelerar, hoje o dia tá aí, tá em branco, as decisões nossas são as sementes que a gente vai lançar e acabou, demorou. É hora de a gente ir pro pau, aqueles que conseguem fazer exercício físico, semana que vem terminou a live, eu já vou pro exercício que já tá voltando aqui à academia, já vou pro exercício, porque é de manhã ativar, fazer o boot certinho. E nós vamos acelerar o bagulho, vamos disruptar, não vamos se conformar com essa realidade, vamos transformar ela, certo? Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus dê clareza para as tomadas de decisões e que a gente inicia hoje já acelerando na presença de Deus, vivendo o momento só por hoje, certo? Glória a Deus aí por todos que entrou. Vou encerrar, tá bom?